Prepare-se para o prato forte, prato principal. O melhor de Deus você vai viver na tua casa. Obrigado, Fábio, por provocar mais fome. E eu quero continuar no Rio. Eu vou continuar da onde ele terminou. E não sei como é que vai terminar. Mas quantos querem ser conduzidos pelo Rio de Deus aqui? Muito bem. Toma teu lugar em uns minutos. Toma teu lugar. Fábio, você é carioca também, né? Você é carioca? Tá perdoado, tá perdoado. Não, porque eu estava pensando que já 2 cariocas em um dia só pregando era muito. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, mas eu moro na Argentina faz 19 anos. Então vou pregar meio carioquês com hispano. Não sei como vai ser isso. Estou casado com uma argentina. Antes da pandemia nós tínhamos 3 filhos. Depois da pandemia temos 5 filhos. Irmão. E temos Netflix também. É que literalmente Deus aumentou nosso coração e Deus nos permitiu adotar duas crianças. Uma menina de 11 anos e um menino de 8 anos, 2 irmãozinhos. Por muito tempo a gente falou sobre o espírito de adoção. Pregou, orou, e outra coisa é viver. E eu peço a Deus que esses próximos minutos que a gente quero compartilhar a palavra. Tantos mestres de Deus já falaram aqui que a gente já poderia ir embora, já era suficiente. E o Douglas disse algo muito importante: se a gente não coloca em prática rapidamente, tudo vai ficar só na teoria e vai ficar num bloco de anotações. E eu peço ao Senhor que a palavra se faça carne em nós, que o verbo se faça carne. Porque uma das coisas que eu honro a tua vida, Douglas, e todo o movimento de Jesuscope é que não é só mensagens na internet. Vir aqui e conhecer tua família, conhecer a família de Jesuscope, é ver que um modelo que funciona é melhor do que 1000 mensagens. Por isso Jesus veio na terra. Por isso Jesus fez carne, porque ele precisava mostrar que o modelo funcionava na terra. Então honra não só pessoas que pregam bem, mas pessoas que têm um modelo que funciona. E para mim é um privilégio estar aqui. Eu escuto todos vocês. Ângelo, Fábio, Douglas, aprendo. E estar aqui para mim é um privilégio. Também veio meu pai, pastor Dário Brunet, e meu irmão Daniel Brunet, estão aqui. Presente, uma honra ter vocês aqui. E eu quero compartilhar uma palavra que, mais que um novo ensino, peço ao Senhor que seja um momento de ativação da palavra. Líderes conforme o coração de Deus. Eu disse que eu sou brasileiro, mas eu estou morando na Argentina faz muitos anos. E Deus nos deu um ministério principalmente para o mundo hispano. E o nosso ministério, o nome é Toma Teu Lugar. Nós estamos pastoreando em Córdoba, na Argentina, no coração da Argentina. E tudo começou no apartamento, quando eu casei com a minha esposa, e nós estávamos num apartamento, no andar 22, 22º andar em Buenos Aires. E a gente via a gente estava ainda com as coisas da mudança, tudo aí em cima, tudo dentro das caixas. E eu peguei o violão, a gente começou a adorar, e disse: Senhor, vem e toma teu lugar na nossa casa, toma teu lugar no nosso lar. E era como um cântico espontâneo que depois se transformou em uma canção. Te preparamos o lugar para que venha Jainá, te preparamos o lugar para que possa desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só tu mereces brilhar, o que nós cantamos no começo. Só que naquele momento eu abri os olhos, sentia tanta presença de Deus na minha casa, no meu apartamento, e dizia: Senhor, se eu estou sentindo isso aqui, por que isso não acontece também na cidade? Vem e toma teu lugar nessa cidade, vem e toma teu lugar nas nações. E aí, de repente, era Fernando e eu, mas se transformou em um culto de adoração e intercessão. E aí era um clamor. Primeiro era uma música, depois um clamor, depois se transformou em um ministério. E agora Deus nos abriu o maior que poderia abrir, que é ser igreja. E
Muitos às vezes usam a igreja para um trampolim para o seu ministério, mas no nosso caso sentimos o maior privilégio é ser igreja. E aconteceram muitas coisas no nosso ministério na América Latina, e uma das coisas foi que Deus começou a conectar o sentido de toma teu lugar, é que Deus está procurando lugar na terra. E por isso falar sobre o lugar da presença de Deus mexe muito com o meu coração e com a essência do que Deus deu para a gente. E a gente teve a possibilidade também de ir a outros continentes, principalmente no Oriente Médio, em Israel, e começar a levar isso. E toma teu lugar. Me falaram lá uma irmã messiânica que dizia que tem um nome, Kahed Mekonha. Kahed Mekonha, toma teu lugar. Que lugar, a palavra lugar significa tanto lugar como trono. E dizer toma teu lugar está dizendo toma teu trono na terra. E quando comecei a entender quantas coisas a gente fez só por impulso do Espírito, mas depois tinha todo um sentido. E Deus falou com a gente, quando vocês estiverem clamando desde Jerusalém, vão entender mais ainda o que eu quero dizer, que vou tomar meu lugar na terra. E Deus usou muito Fábio, faz anos atrás, acho que foi em 2017, falou que Deus mudava muito o nosso nível de influência, não só na América Latina, mas também em Jerusalém. E agora, semana passada eu estive em Jerusalém, fizemos um altar de adoração lá, com a igreja unida, judeus, árabes, latinos, brasileiros, se abraçando, orando e falando que um precisava do outro, porque altar significa baixar a altivez humana e colocar Deus no lugar mais alto. E essas palavras estão se cumprindo, irmão. Obrigado. Obrigado, eu queria te honrar em público por essa palavra. Eu quero compartilhar algo muito rápido, de como ser líderes conforme o coração de Deus. E eu vou usar o exemplo de Davi. Eu sei que a conferência chama Lidere como Jesus, mas quando Jesus caminhava pela terra, clamavam e diziam, esse é o filho de... E no céu, reconhece ele como raiz de Davi. Porque Davi não somente marcou a terra, mas marcou a história da eternidade. Alguma coisa esse líder fez, que tocou tanto no coração de Deus, que entrou na história de Deus para sempre. E eu peço ao Senhor que nesses próximos minutos Ele possa marcar líderes conforme o seu coração. Deus está procurando, o céu está procurando no Brasil líderes conforme o seu coração. Líderes conforme o coração de Deus e não conforme o coração das pessoas. Que eu acho que foi que Douglas deixou muito claro para a gente. Pessoas que querem somente atrair pessoas. São líderes que sabem como têm um poder de persuasão. São líderes conforme o coração das pessoas. E as pessoas amam líderes que dão o que elas querem receber. Mas Deus está levantando líderes no Brasil que não vai dar o que as pessoas querem, mas o que elas precisam. Que vai nos conectar primeiro com o que o coração de Deus. Conforme o coração de Deus é que toma a forma do coração de Deus. Ou seja, que tudo que Davi fazia era o que ele gosta, o que ele quer, o que ele quer receber. Qual é a sua vontade? Ele tomou a forma. Então numa geração com tanta estrutura, tanta tecnologia, tantas possibilidades e oportunidades, peço que Deus levante no Brasil líderes que tomem a forma do coração de Deus. Que a tua estrutura seja para conter a essência de Deus. E que você não venda a essência para querer sustentar a estrutura. Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo. Que Douglas, para mim, eu quero te dizer, estou nervoso. Porque não é fácil. Não é fácil pregar com um montão de mestres. Por isso que eu não quero que vocês se preocupem tanto com a parte da pregação, do ensino, mas que você possa dizer tudo que o Marcos vai dizer agora. Senhor, me ajuda a viver. Eu quero colocar em prática, rápido. Que o verbo se faça carne na minha vida e que todos possam ver a glória de Deus. Querem isso? Quantos querem ser líderes conforme o coração de Deus? Quem quer tomar a forma do coração de Deus? Então eu vou usar um exemplo bíblico, que está em 2 Samuel capítulo 6, para tirar 3 princípios, claros, simples, da vida de Davi.
2 Samuel capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Diz assim, vou ler inteiro e rapidamente vamos extrair os princípios. Espírito de sabedoria e revelação vem sobre nós e aumente em nós o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baía de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Ou seja, era um grande culto de celebração de avivamento. Carro novo, excelência. Davi estava fazendo o seu melhor para Deus. Até aqui quis ler para você entender alguns pontos. Primeiro, a arca de Deus representa a presença manifesta. Representava a presença manifesta para Israel. E desde o tempo quando Saul foi rei, ele era um rei conforme o coração das pessoas. E ele se preocupava com o que as pessoas pensavam e não com o que Deus pensava. Mas Davi, a primeira coisa que fez foi, não, eu quero a presença. Eu não tinha que ser rei. Eu sou o menor da minha casa. Mas se Deus me escolheu, Deus vai me sustentar. Quando você se levanta sozinho, você tem que se sustentar sozinho. Quando é Deus que te levanta, você vai querer que Deus te acompanhe até o final. E Ele vai te sustentar. E eu imagino que Davi, todo tempo vai falar, Senhor, se tu me colocaste aqui, eu cuidava de ovelhas, mas eu não posso ser o presidente de uma nação, não posso ser o rei de uma nação. Então vem reinar comigo. Como eu posso fazer para que tu possa reinar comigo na terra como no céu? Esse era o desejo de Davi. Então a primeira coisa, já que a arca representa a presença de Deus, eu vou levar a presença de Deus para a cidade. Mas aqui a gente aprende uma coisa, que boas ideias e boas motivações não são suficientes. Quantos querem levar a presença de Deus para a sua cidade? Isso é uma boa ideia e uma boa motivação, mas não se faz de qualquer maneira. E Davi, antes era um pastorzinho de ovelhas, que as ovelhas não eram nem dele, era do pai dele que esquecia dele, e dos irmãos que rejeitavam ele. Mas de repente a unção do Senhor veio sobre a sua vida, e ele se transformou em rei, e agora ele tinha autoridade, e agora ele tinha influência, agora ele tinha fama, agora ele tinha recursos. Então ele falou, então eu vou dar o melhor para Deus. Mas Deus não quer o nosso melhor, Deus quer a nossa obediência. Vou repetir o que o Douglas falou. Nós precisamos da excelência, e a excelência, eu acredito que é algo que expressa a glória de Deus também. Mas a excelência deve ser um fruto da nossa obediência. Porque a nossa excelência impressiona os homens, e a nossa obediência impressiona a Deus. Pegaram essa? Eu não quero falar frases de efeito, eu quero que você entenda realmente. Por favor. O que eu quero dizer com obediência? É que quando Deus mandou fazer algo, você faça exatamente o que Ele está te mandando. Não queira impressionar as pessoas. Queira impressionar o coração de Deus. Porque a obediência vai muito além das coisas que você faz. Tem muito a ver com as coisas que você não faz e ninguém sabe. Só Deus. Só Deus sabe as coisas que eu disse que não. E que para Ele foi adoração. E ninguém viu. E não impressionou ninguém. Mas ganhou crédito celestial. Líderes conforme o coração querem impressionar a Deus. Como eu posso ser extravagantemente obediente? E Davi primeiro quis impressionar a Deus com a excelência humana. Carro novo representa o que o homem, a excelência humana. Carro de bois. Bois é a força, o esforço humano. Isso é o que eu posso te oferecer. Recebe o meu melhor. E aí vocês sabem, tropeçou. Uzá tocou de qualquer maneira, morreu. E eu vou continuar lendo depois, vocês podem ler na tua casa. E morreu. Teve uma morte.
Agora quero que vocês pensem no que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Víamos cultos de celebração. Tudo ia avançando. Todos queríamos a presença de Deus. Você respirava cheiro de avivamento. As igrejas crescendo. LED, luzes, dança, música, celebração. Exatamente o que Davi estava levando. E de repente, Deus parou a festa. Deus parou a celebração. De repente, o carro novo tropeçou. E o que fez Davi? Davi fez algo extraordinário. Ele parou para pensar. Ele não quis vou pegar outra vez meus recursos, minha influência e vou resolver isso. Graças a Deus que Davi falou, vamos levar essa arca aqui para a casa de Obed-edom. E era Deus devolvendo a arca para casa. Antes da pandemia, tive o privilégio de estar no Descende, aí foi que eu conheci o Douglas, e em 2020, e a gente falando, Deus nos envia aos lugares de necessidade. Isso foi em fevereiro. Em março, Deus nos enviou para os nossos lares. A arca voltou para casa. A arca veio para casa. Escutem isso. Pior que passar uma crise é passar por uma crise e não aprender a lição que Deus queria nos dar. Tem muita gente querendo voltar a reconstruir o carro novo, em vez de perguntar ao Senhor, como vou trazer a arca de volta? Não, vou ler porque alguns estão pensando, esse pretinho está inventando isso. Não está na Bíblia. Aí qual é o versículo? 12. E Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Qual é o versículo? 9. Como poderei levar a arca do Senhor? Quando ele está perguntando como, é porque ele não sabia como fazer. Eu quero dizer uma frase que pode trazer muita liberdade a todos os líderes que estão aqui presencial e no online. Vou olhar para a câmera. Quando vem uma situação difícil, uma encruzilhada, e você tem que tomar decisões, algo que pode te libertar e não trazer um peso innecessário é você dizer, não sei. E pastor, o que a gente tem que fazer agora com a pandemia? Não. Uma mochila das coisas que eu não sei o que fazer. Posso pegar um montão de versículos e tentar aplicar. Posso tentar recuperar o carro novo. Posso colocar mais dinheiro. Posso convocar toda a influência para tentar remendar a morte de alguém, mas de repente não. Líderes conforme o coração de Deus, quando Deus para o carro e tem uma morte no caminho, temos que parar e dizer, não sei o que fazer. Porque cada vez que um líder conforme o coração diz, não sei, isso está atraindo a sabedoria divina. Todas as vezes que você faz o que você sabe fazer, você nunca vai ver a criatividade do reino dos céus. Você vai fazer o que você sabe fazer. E muitos só estão mantendo o que sabem, quando Deus queria te levar a outro nível de glória. E uma grande... Antes da pandemia e depois da pandemia, temos a diferença. Líderes que se quebraram diante de Deus, se transformaram em maduros, ou maturos. Maturos se dizem isso. Maturos. Maduros. Maduros. De dado, maduros. E outros se transformaram mais duros. Porque endureceram. Eu pensei que não ia ter sentido em português, eu pensei que era só em espanhol. Não, parece um conjunto de palavras, mas pensa só. Quantos se endureceram mais por dentro? A estrutura se virou mais rígida ainda. Mas já não tem capacidade de suportar a glória. Vai quebrar em algum momento. Aquele que se quebranta por dentro nunca vai se quebrar por fora. Mas aquele que endurece por dentro, fica tranquilo que as crises vão quebrar.
vai quebrar toda estrutura que não está procurando a glória de Deus. Toda estrutura que procura a glória dos homens não vai sobreviver às crises que estão por vir. Porque a pandemia que vivemos agora é só uma amostra grátis comparada ao que está por vir. Vamos viver a maior colheita de almas como nunca antes na história da humanidade. Mas também vai ter muita perseguição, muita presença e muita pressão. Essa é a parte que ninguém aplaude, eu sei. Mas vão agradecer quando acontecer. Me avisaram que não ia ser fácil. Mas porque eu aprendi a suportar e a me quebrantar diante de Deus, não sei o que fazer, saí mais maduro, com mais capacidade de resistência, com mais uma fé treinada para ser fiel até o fim, e não somente nos bons momentos. Repito, cada vez que você reconhece que não sabe, você atrai a sabedoria divina. Cada vez que reconhecemos que eu não posso, eu atraio o poder de Deus, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nossa vulnerabilidade atrai o poder de Deus. E Davi levou a arca para a casa de Obed-edom. E ele entrou num processo de aprendizagem. Líder que deixa de aprender, deixa de crescer. Ele já era ungido, ele já tinha influência, ele já tinha poder, mas ele precisou entrar em outro processo de aprendizagem. Essa situação, não sei o que fazer. E mandou para a casa de Obed-edom. Vamos continuar lendo aí, versículo 10. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família, toda a sua casa. Então disseram ao rei Davi, imagina chegando um mensageiro falando, Davi não sabe, você não sabe o que aconteceu com a casa de Obed-edom. Imagina, tocou na arca e morreu. Aonde que eu enterro? Me passa o endereço, que eu vou lá dar meus pêsames. Não. O que diz o mensageiro? O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quero que vocês olhem para mim um minutinho. Davi pensou, como pode ser que a mesma arca mata um e prospera outro? Então o assunto não está na arca, está em como estou cuidando. Como estou levando? E aí eu tomo a tua palavra, anotei muito bem. Nos próximos anos, você quer ser alguém que vai construir um lugar para a presença de Deus, ou alguém que vai fazer caravana para ir para a cidade onde está passando, onde está acontecendo? Então quero tomar isso. E esse é o primeiro princípio. Um líder conforme o coração de Deus. Eu anotei agora, isso aqui é fresquinho. Aprende a ser anfitrião e não turista. Davi estava tão apaixonado por Deus que ele não queria a prosperidade de Obed-edom. Ele queria a Deus na casa dele. Quero que vocês entendam isso. Davi já tinha prosperidade. Muita gente é atraída a Deus por causa da prosperidade do fruto do outro. Mas sabe que o fruto está protegendo a semente. Porque o verdadeiro fruto não é a fruta, é uma outra árvore que sai dessa semente. E Deus está procurando pessoas que não queiram os benefícios ou os resultados. Um turista tem condições de ir a um lugar, comprar passagem, vai ver o lindo do lugar, faz a selfie e volta para a sua realidade. Muitos têm sido turistas aos domingos, na presença de Deus, quando Deus te chamou para ser cidadão do reino dos céus. O que para alguns é sobrenatural, para aqueles que vivem no reino deveria ser o normal. O normal do reino é curar enfermos, expulsar demônios, fazer discípulos, pregar o reino dos céus. Deus está te chamando não para o normal de antes da pandemia, Deus está te chamando para o normal do reino de Deus. E para isso você deve ter mentalidade de anfitrião e não de turista. Fala, Espírito Santo,
me ensina a ser anfitrião e não turista. E agora eu vou deixar que o Espírito Santo trabalhe e te dê todos os exemplos possíveis. Mas eu só quero resgatar alguns princípios. Davi estava preocupado com a presença de Deus e não com os benefícios e os resultados. Tem muitas pessoas que fazem coisas hoje só para se manter vigente, só para se manter presente na mídia. Eu tenho um avivalista da Argentina, Carlos Anaconda, ele tem agora 76 anos. Tive uma tarde com ele assim de fazer uma entrevista e fora das câmeras ele me disse algo que me marcou. Falou: filho, você tem que aprender uma coisa. Um ministro de Deus, um líder, a coisa mais perigosa que um líder ungido por Deus tem é a popularidade. Porque depois que ele tem, não sabe viver sem ela. Vai fazer de tudo para se manter na mídia. E quando Deus te chama para o deserto, que é o momento que Ele quer falar para te dar outro nível de glória, vai querer inventar coisas. Vai querer reconstruir, consertar o carro novo, em vez de se quebrantar diante de Deus. Alguém vai entendendo aí o que eu quero falar? Você pega o exemplo que você quiser e coloca em prática. Mas algo que eu aprendi agora com o hebraico é a palavra emuná. Emuná E-M-U-N-A-H. Emuná é a palavra em hebraico para fé. Sem fé é impossível. O justo viverá pela... Mas a fé grega é tipo uma fé cega. Você tem que acreditar que Deus existe. Fé vai muito mais além que uma crença. Fé, no original de Deus, que Ele escreveu, a raiz é obediência e fidelidade. Ou seja, fé vem de fidelidade. Agora, tenta mudar. Onde diz fé, coloca fidelidade. O justo viverá pela sua... Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Então por isso tem um montão de gente que canta bonito, mas não vive. E por isso Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Porque existem os falsos, que têm fé grega, mas não tem a emuná, que é uma fé prática. Que meu estilo de vida está comprovando aquilo que eu estou cantando. Que Deus levante líderes conforme o seu coração. Que a excelência impressiona os homens, mas a obediência impressiona a Deus. Pega isso e transforma no teu estilo de vida. Quando Deus te mandar o que Ele mandar, obedece. Quando você tiver vontade de aparecer, desaparece. Quando você tiver vontade de desaparecer, aparece. Mas o segredo não é nem estar escondido, nem estar aparecendo. O segredo é obedecer. Aprende, número 1, aprende a ser anfitrião e não turista. Quantos querem ser anfitriões da presença de Deus? E não somente um turista que tira a foto dos movimentos e depois volta para a sua realidade. Número 2, um líder conforme o coração de Deus aprende dos seus erros e dos acertos dos outros. Aprende dos seus erros. Então Davi parou e falou: alguma coisa eu fiz errado, mas eu quero refazer, porque eu quero a arca, eu quero a presença de Deus na minha casa, na minha cidade. Mas ele foi e teve que aprender de Obed-edom. Até esse momento ninguém sabia quem era Obed-edom. E o rei foi aprender de um geteu, de alguém que era inclusive do exército inimigo, pagãos. Ou seja, Davi era muito inteligente, falou: vou mandar essa arca para a casa do geteu, porque se alguém mais tem que morrer, que morra o geteu e não um dos meus. Só que ele não morreu, foi prosperado. Então Davi foi lá, disse, e Davi foi lá. Diga comigo, Davi foi lá. Não é que, porque um mensageiro deu a notícia para ele que Deus prosperou. Prosperou mesmo, então Davi foi lá conferir. Sabe o que Davi foi lá fazer? Foi aprender. O que você fez que eu não sei? É muito bom aprender dos erros dos outros, mas é muito difícil aprender dos acertos.
Porque quando alguém dá bem no ministério, nossa tendência é dizer, alguma coisa errada deve estar fazendo. A inveja dentro não te deixa desfrutar. Falando de órfãos, todo mundo reconhece que Deus é pai, e todo mundo ama ser filho, mas como é difícil ser irmão. É verdade. Para José foi mais fácil lidar com Faraó que com seus irmãos. Para Davi foi mais fácil lidar com Golias que com seus irmãos. Mas Deus está levantando uma geração no Brasil de líderes conforme o seu coração, que vai depender dos irmãos para administrar a herança. A herança é tanta que nós não temos tempo para brigar, para competir. No reino de Deus não há competição, há complemento. Então quando alguém começa a crescer na tua cidade, em glória, em números, em avançar, pede um café com ele e diz, me ensina o que eu não sei. Quando você vê ministros de adoração do Brasil, escutem, quando você escutar algum jovem, alguma menina, algum menino no YouTube que está começando e a glória de Deus está ali, não queira pegar só a sua música para gravar e gerar visualizações. Senta na mesa dele e pergunta, o que você fez para tocar o coração de Deus? Davi, o especialista na presença de Deus, foi se sentar para aprender. Obed-edom, como é que você fez? Todo líder conforme o coração de Deus precisa ser um eterno estudante da presença de Deus. O que ele gosta? O que ele quer receber? Por que ele está se movendo ali e não aqui? O que ele fez que provocou algo do Senhor? O que ele não fez que provocou que Deus permanecesse? Aprende os teus erros e dos acertos dos outros. Número 3, um líder conforme o coração de Deus aprende a dar o que Deus quer receber. Aprende a dar o que Deus quer receber. E aqui está um processo do movimento. Davi entendeu que a única forma de que Deus reinasse na terra é que ele fizesse na terra como fosse no céu. 1000 anos antes do Pai Nosso, Davi entendeu, venha teu reino, faça na terra como no céu. A Bíblia não registra, mas é muito possível que Davi tenha, nos seus momentos de intimidade, tenha visto o projeto de Apocalipse 4. Um trono, 4 seres viventes ao redor e toda a multidão de anjos ao redor. Então ele coloca a arca no meio, Asaf, Emã, Jedutum, ele com as suas famílias e Israel 24 horas, 7 dias da semana, dando a Deus o que ele quer receber. Porque um líder conforme o coração de Deus não quer fazer coisas que vai atrair as pessoas, mas que vai atrair a presença de Deus. Se a gente sai com essa frase, eu acho que já vai gerar uma base e um fundamento. Então, que Deus transforme pessoas que vão entender que é o que Deus quer. E Davi entendeu algo muito interessante. Ele entendeu que Deus queria a expansão. Se diz expansão em português? Ele queria a presença de Deus, tirou de uma casa, disse, e levou a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Deus vai levantar líderes conforme o coração de Deus, que não vão monopolizar o avivamento. Queria saber se vocês sabiam ou não. Ninguém vai poder dizer, eu sou o cara do avivamento. Deus vai quebrar o absolutismo. Por mais que aconteça no teu endereço, com certeza, pelo rio que está aí vindo, nunca vai acontecer sozinho. Por isso Deus está unindo ministérios, convergência de ministérios. Porque quando Deus vai aparecer com várias faces. A multiforme graça de Deus. E o que Ele vai fazer em um lugar sempre, quando é dele, vai produzir expansão. E se não tem expansão, Ele mesmo vai produzir perseguição para que isso se espalhe. Davi entendeu, começou numa casa, mas vai para a cidade. Pode começar na tua casa, mas Deus quer tocar a tua cidade. Que Deus levante líderes conforme o coração dele, que dizem, uau, tu és o Deus de Israel, mas eu vejo que tu serás o rei de toda a terra.
Dá para entender? Não, quero que o avivamento vai acontecer na minha cidade, no meu lugar. E se acontecer, não perca de vista, que se acontece aí é porque Deus quer tocar toda a terra. O momento que fecha e acaba, é quando você quer monopolizar e controlar algo que Deus quer expandir. Quero pedir um favor, Douglas, Fábio e Ângelo, podem vir aqui um minutinho? Não sei se o Ângelo está por aí, se alguém pode chamar o Ângelo. Já que são os que estavam pregando e o que a gente fez o podcast junto, eu quero fazer um exemplo junto com vocês. Deixa eu tirar isso daqui. Não é o exemplo de quebrar as mesas, né? Virar a mesa e virou a mesa. Diz a palavra, 2 Samuel, continua aí. Como foi que Davi levou a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi? Ângelo saiu? Não tem problema, vamos fazer só nós três. Perdeu a bênção. Diz que Davi entendeu que não era um carro novo, era no ombro dos sacerdotes. Vení, Juanca. La barba es más o menos parecida a la de... E vamos fazer nós quatro aqui. Diz a palavra do Senhor que Davi convocou os líderes primeiro para se santificar, porque eles iam ter contato direto com a arca. E colocava no ombro. Nós quatro aqui, vamos supor que a arca está aqui no meio e nós estamos segurando. Oh, glória a Deus. Pegamos. E diz a palavra que eles tinham que dar 6 passos. De Queriat Jearim para Jerusalém, tem 36 quilômetros. E a cada 6 passos, vamos lá? Vou contar, 1, 2, 3, a gente dá um passo. Beleza? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, para cá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Epa, tá caindo essa arca. Aqui, fica aqui. Tá aqui, tá aí. 6 passos. Número 7 é número de plenitude, completo, coisas que só Deus pode fazer. Número 6 é o número da humanidade, coisas que o homem pode fazer. Quando chegava no número 6, até aqui chegou a nossa sabedoria. Até aqui chegou a nossa força. Até aqui chegou as nossas estratégias. Vamos lembrar. Separados de ti, nada podemos fazer. Rendemos nossas coroas diante de ti. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és a nossa força, tu és a nossa sabedoria. Separados de ti, nada podemos fazer. E levantavam. Aí volta, cheguei. É isso mesmo. Mas sabe por que eu queria que fosse vocês? Porque eu acredito que vocês representam a imagem de uma nova liderança no Brasil que ama a presença de Deus. É verdade. E eu admiro muito o coração que vocês têm pela presença de Deus. Então, 1, 2, 3, damos um passo. Isso significa prosperidade. Prosperidade é quando todas as coisas avançam e toma seu curso favorável. 1, 2, 3, outro passo. De repente, o nome de vocês começa a ser escutado em toda a nação, porque Deus soprou. E um compartilha o link com o outro, disse: tem que escutar essa palavra. Eles estão carregando glória. Vamos para lá, vamos dar a volta para lá. Então, 1, 2, 3, um passo. E de repente o ministério avança. Não somente a fama, recursos financeiros avançam. 1, 2, 3 e avança. E por ter o peso da glória nos ombros, sempre a glória vai relacionada com influência. E a influência vai aumentar. E quando a gente chega no ponto número 6, Deus precisa de líderes. No seu momento de maior auge, glória, honra, influência, recursos, conta cheia. Vamos lembrar de onde a gente veio. Vamos parar tudo. Para a influência, para os recursos. Vamos usar tudo que nós temos. Vamos usar tudo que nós somos. Para lembrar que o que estamos carregando não é uma influência humana. Não é dinheiro. Não é fama.
não são visualizações, não são seguidores na rede social, que estamos carregando é o peso da glória. Não nos deixe acostumar, não nos deixe esquecer. Pai, levanta líderes no Brasil que vão saber se ajoelhar no momento correto. Que quando chegarem no limite do que o homem pode fazer, que sempre lembrem que a plenitude só vem do Espírito Santo. Que saibam se ajoelhar no momento correto. Que saibam dizer não sei no momento correto. Porque não saber atrai a sabedoria divina. O não poder é dizer, eu poderia continuar, mas eu quero parar. Eu peço a Deus que levante no Brasil líderes que não vão parar porque estão enfermos, que estão doentes, que estão cansados, esgotados, ou porque estão em pecado. Peço a Deus líderes no Brasil que saibam se ajoelhar, porque querem reconhecer o peso da glória de Deus. E quando Deus mandar, levanta, porque um longo caminho fica por diante, nós vamos levantar outra vez. Eu queria que vocês orassem pelos líderes, conforme o coração de Deus, que Deus está levantando no Brasil. Vamos terminar adorando. O que vocês acham? O que estiver no teu coração. Nós damos espaço para Ti aqui, Senhor. O nosso ministério é ministrar a Você e não os homens. Nosso ofício é ministrar a Ti, Senhor. Cada pastor que está aqui, cada líder, cada ministro de louvor, Senhor, o nosso serviço é para Você. Nosso serviço é perante a Tua face. Eu oro nesse momento a Deus. Levanta líderes. Que a oração não seja um meio para ter sucesso. Que estar na Tua presença seja o próprio sucesso. Queremos construir um lugar para Você, Senhor. Eu oro pedindo, Senhor, chama os pedreiros para construir. Senhor, se tem emprego no céu hoje, eu quero me candidatar. Quem quer se candidatar para esse emprego de ser um pedreiro na casa de Deus? Pedras vivas, um lugar para o Senhor. Uma morada para o poderoso de Jacó. Senhor, como Davi, que quando foi estabelecido como rei, usou da sua autoridade, não para ser só rei, para ser governador, mas para edificar um lugar para a sua presença. Senhor, nós estamos aqui nos expondo, Senhor. Se o Senhor nos deu alguma autoridade, e se o Senhor vai nos dar autoridade ainda, nós queremos imitar a Jesus, liderar como Jesus.
que depois de tudo ser colocado debaixo dos seus pés, ele entrega o reino ao Senhor e se submete ao Senhor. Queremos autoridade simplesmente para poder dar tudo para o Senhor. Queremos uma coroa de glória só para poder jogar aos teus pés. Eu oro pedindo que o Espírito Santo Eu oro pedindo que o Espírito Santo conquista o nosso coração agora. Torna os outros alvos de ministério e de vida opacos e sem brilho. Diante da glória de poder construir um lugar para você. Diante da glória de poder edificar uma igreja que é um lugar para a tua presença. De poder dizer, como Marcos está falando, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar entre nós, Senhor. Toma o teu lugar. Levanta-te, Senhor. Tuiaca do teu poder, entra no lugar de descanso, entra no lugar de repouso, Senhor.